Vamos à palavra de Deus para essa noite. É uma reflexão simples que Deus trouxe ao meu coração. E eu vou usar dos sinóticos o Evangelho de Lucas no capítulo 18, acerca de um encontro com Jesus. A Bíblia conta, e nesse caso, narrado por Lucas, um homem que não conheceu in loco a história. Lucas, ele pesquisou para escrever o seu evangelho. Ele fez um trabalho de pesquisa exaustivo para colocar em ordem todas as coisas e todas as histórias. E ele então conta também, juntamente com Mateus e Marcos, este episódio da passagem e do evangelho de Jesus. Este episódio então faz parte desses 3 evangelhos chamados sinóticos, que são sínteses muito parecidas de todos os eventos da encarnação de Jesus, da passagem de Jesus pela terra. Então ele tem um olhar muito interessante, mas eu gostaria de me apropriar de todos os textos, também de Mateus 19, também de Marcos 10, que contam esta mesma narrativa. E a narrativa dá-nos a seguinte informação a partir do versículo 18 do capítulo 18 de Lucas. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos conversar um pouco sobre este homem importante. Ele representa, a partir da leitura dos outros evangelhos, algumas qualidades muito interessantes, até mesmo para o nosso contexto e para a nossa construção de uma identidade social. Num dos evangelhos, nós vamos ter uma outra informação. Além de importante, ele é jovem. E em outro evangelho, nós vamos receber uma outra informação. Ele é importante, ele é jovem e ele é rico. Então ele tem características muito ambicionadas por todos. Todos nós, pensem bem comigo, se nós não estamos fazendo parte de uma geração que quer se manter jovem a qualquer custo, não é? Nós fazemos parte de uma geração que dá muito valor à juventude. Nós estamos buscando com muita força o elixir da juventude, que seja através de mecanismos de educação física, de exercícios, seja através de química, né? Quem aqui nunca ouviu falar de botox e de outras tantas coisas que as pessoas estão se aplicando para dar uma esticadinha na pele, para ficar um pouco mais, aparentando um pouco mais de juventude, essa ânsia pela juventude, essa ânsia por se manter mais jovem, mais vigoroso, mais firme. Então nós tomamos remédios, nós fazemos jejuns, nós comemos coisas saudáveis, nós estamos em busca de uma manutenção de saúde e de juventude que nos permita viver assim. Esse rapaz é um jovem, então ele já tem aquilo que muitas vezes nós ambicionamos. Uma outra característica, ele é importante. E nós também, talvez alguns aqui digam que não, mas nós também estamos em busca de encontrar um lugar de importância e valor para a nossa própria vida. Queremos ser importantes em algum lugar, nem que seja na nossa casa. Então a gente quer encontrar certo valor para nós mesmos, até mesmo nas nossas relações, nos nossos encontros, nas nossas redes sociais. A gente posta coisas e a gente fica se medindo pela quantidade de seguidores que a gente tem, porque isso gera um grau de importância, não é? A gente já nem pergunta mais outra coisa. Quando a gente quer saber assim, se uma pessoa é importante, a gente vai olhar na rede social dela para saber quantos seguidores ela tem, e se os seguidores são, há uma palavrinha aí, são certificados, são seguidores de verdade, ou se são falsos seguidores, são seguidores fake aí, ou robôs que seguem. Então tem gente que faz de tudo para receber um selinho azul de certificado de quantidade de seguidores, porque
estamos em busca de sermos importantes. Queremos ser importantes. E não tem nada de errado em relação a isso, a não ser que algumas pessoas acabam por, para mim, cruzar um pouco a fronteira do bom senso e fazem qualquer coisa para ganhar visibilidade. Aí eu acho que já não vale, mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Esse rapaz, então, esse personagem, ele é jovem, alguma coisa que nós gostaríamos de manter e de ter. Ele é importante, coisa também que a gente gostaria. E ele é uma coisa que acho que quase ninguém aqui está interessado, que era rico, né? E aqui, rico, acho que ninguém. Alguém aqui gostaria de ter mais dinheiro do que tem? Não fica com vergonha, não. Alguém aqui gostaria de ter mais dinheiro do que tem? É quase todos nós, né? Então ele tem essas características que o identificam a partir dos evangelhos. Ele é jovem, ele é importante e ele é rico. Ele tem uma coisa ainda mais interessante. Ele tem preocupações com questões importantes. Porque ele vai até Jesus, não em busca de aumentar sua riqueza, melhorar a sua juventude ou alcançar maior grau de importância. Ele vai a Jesus com uma questão: o que farei para herdar a vida eterna? Então ele é alguém, eu vou repetir para você lembrar, importante, jovem, rico e antenado com as questões essenciais. Ele tem uma busca por questões essenciais. A eternidade, a vida eterna é muito importante para ele. E ele tem uma quinta característica também descrita por um dos evangelistas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo e vendo esse moço, o amou. Ele é amado por Jesus. Aqui nós temos uma consciência, graças a Deus. Nós podemos não ser mais jovens, podemos não ser importantes, podemos não ser ricos, mas todos nós somos amados por Jesus. Amém? Você pode olhar para essa pessoa aí com aquela cara que você tem de profeta. Faz uma cara de profeta aí. Como é que é cara de profeta? É essa sua mesmo que você tem aí. Não queira mudar, não. E dizer para essa pessoa: você é muito amado por Jesus. Muito amado por Jesus. Só que a questão apresentada faz com que Jesus faça algumas inquirições. Ele acabe levantando questões sobre a vida desse moço. Primeiro ele reordena o conceito de bondade. Ele recoloca no lugar certo e ajustado o conceito de bondade. Quando ele diz bom mestre, Jesus retruca dizendo: por que você me chama bom? E coloca então a bondade a partir do essencial. Quando ele diz: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então ele já elimina essa imaginação, muitas vezes, nossa, que a gente faz as coisas e recebe as coisas porque a gente acaba merecendo. E talvez esse seja o drama desse jovem, que acha que pode merecer alguma coisa a partir então das suas qualidades, das suas competências, das suas capacidades, daquilo que ele adquire, daquilo que é nato, daquilo que é inato. E ele começa essa abordagem dizendo isso, e Jesus já coloca em perspectiva, já coloca uma circunstância que precisa ser ajustada. Quando ele fala bom mestre, Jesus retruca: por que você está me chamando de bom? Qual é a sua visão efetiva sobre bondade? E ele reenquadra o pensamento deste jovem. Ou seja, nenhum de nós aqui receberá alguma coisa de Deus por sermos bons, porque na verdade bom é o Senhor. Alguém pode dizer amém? Então nós não estamos aqui tentando trocas, tentando benesses, tentando benefícios a partir de coisas boas que a gente possa fazer. Nós estamos aqui com a consciência de que estamos buscando em Deus aquilo que de fato precisamos essencialmente para a nossa vida. E Jesus então faz outra série de perguntas para esse menino.
Você conhece os mandamentos? E cita alguns: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ao que o moço responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Então é alguém que acrescenta à sua lista de competências, de capacidade, um olhar exemplar, uma vida exemplar nos aspectos da tradição religiosa. Alguém que olha para os mandamentos e segue os mandamentos, ou seja, era um religioso de muita qualidade, um religioso de muita competência, alguém que vive essencialmente as questões da lei de Deus, das relações com o Senhor, da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso não é um problema. Então ele tem várias qualidades, várias questões, várias coisas que o qualificariam, e ainda assim ele tem uma inquietação sobre a eternidade, uma inquietação sobre a vida eterna, e se dirige a Jesus. E Jesus então faz essa consideração, faz essa pontuação, mas acaba acrescentando a ele a questão que eu gostaria que fosse o cerne da nossa reflexão aqui. Não para trazer um peso sobremodo muito complexo para a nossa realidade, mas para que a gente saia daqui refletindo sobre de fato aquilo que nós precisamos. Quando o moço se aproxima de Jesus, talvez ele estivesse desejando receber alguma coisa que o qualificasse ainda mais para a realidade da vida eterna, da eternidade. E a gente tem construído talvez uma reflexão e um pensamento nesse tempo que vai esbarrar exatamente nisso. O que eu preciso fazer ou conquistar para alcançar determinadas coisas? Quais são as questões que eu preciso desenvolver para que eu consiga alcançar plenamente o que Deus tem para mim? Porque nós temos sido banhados em águas do mérito. Nós temos sido banhados em águas que nos apontam como o mérito, como uma capacidade, como a condição para que a gente alcance alguma coisa da parte de Deus. E não são os nossos méritos, não são as nossas capacidades, não são as nossas competências, não são as nossas qualidades que vão nos fazer uma relação profunda com o Senhor, mas é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida, e o convite e a resposta que damos a uma relação de profundidade com Ele. Quando esse jovem então é amado por Jesus, num dos evangelhos vai dizer que quando Jesus ouve então a resposta daquele homem, percebe como aquele coração está sinceramente o buscando, sinceramente desejoso daquilo. Mas Jesus então vai num lugar em que nem aquele jovem pensava ser importante para a sua vida. Jesus fala: falta-te apenas uma coisa. Falta-lhe ainda uma coisa. É disso que a gente quer pensar um pouco e rapidamente nessa questão. Será que nossa relação com o Senhor tem sido plena a partir dos olhos dele? Ou será que nós precisamos reavaliar a nossa vida, na nossa relação, nos nossos anseios, nas nossas buscas, para que de fato eu possa viver tudo aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida? Esse moço ouve aquilo e deve ficar assim agora esperando. Qual é esta coisa que me falta? Imagine a expectativa. Falta-lhe uma coisa. E eu me comparando e me colocando no lugar dele, ficaria um tanto quanto ansioso. Tá bom, o que é? O que falta? O que eu preciso fazer? Quais são as coisas que eu preciso fazer
para que isso se torne realidade? E Jesus então dá uma resposta que ele jamais esperou receber do Cristo. Jesus disse: vai, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E aí abateu-se sobre aquele rapaz um peso, porque ele possuía muitos bens. Talvez a pergunta que fica para nós é a mesma que os discípulos fizeram para Jesus no contexto posterior. Será que então os ricos não podem herdar o reino dos céus? Jesus faz algumas considerações sobre isso, mas não é a questão de quanto de riqueza, mas é exatamente este lugar que muitas vezes nós encontramos na nossa alma, que aponta para nós como uma capacidade que a gente alcançou de conquistar algumas coisas de Deus, sendo que aquilo que a gente tem da parte de Deus não é aquilo que a gente conquista, mas é aquilo que a gente recebe por graça. E é entender isso definitivamente. Não são as coisas que eu consigo que me farão viver uma relação mais profunda, mas é o quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que me é essencial, daquilo que é importante, daquilo que tem um lugar destacado na minha caminhada, na minha existência. Esse moço então se sente frustrado, porque ele tem muitas coisas. Porque alguém poderia perguntar assim: mas então, todos que querem seguir a Jesus deveriam abrir mão de todas as suas posses para seguir a Jesus? Não, desde que as suas posses não tenham o lugar de Deus no seu coração. E por isso, há uma questão aqui a ser observada por todos nós. Para que a gente viva plenamente tudo que Deus tem para a nossa vida, é importante crer que Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. É importante que isso fique bem guardado no coração da gente. Mas existem circunstâncias que assumem um lugar de prioridade no nosso coração, até mesmo no lugar do Senhor na nossa vida. Existem certas condições que estão na nossa vida, estão no nosso coração, e a gente gosta de colocar algum tipo de máscara sobre essas situações, para que a gente possa se mostrar até mais competente do que de fato somos. Esse moço é um moço de extrema qualidade. Um dos textos dos evangelhos vai dar como título o jovem de qualidade. Há muita qualidade ali naquele moço, mas há alguma coisa que falta. E a questão para nós é não simplesmente olhar para ele e dizer: faltava a ele a disposição para entregar tudo, faltava a ele o lugar prioritário de Deus no seu coração, porque as riquezas estavam ocupando o lugar de prioridade no seu coração. É muito fácil apontar o dedo para esse jovem e chegar a essa conclusão. Porém, que tipo de situações e circunstâncias tem estado em nosso coração a ponto de nos impedir de viver completamente o propósito de Deus para a nossa vida? Então nessa noite é uma noite de se questionar, de se perguntar: o que eu preciso abrir mão para que de fato o reino de Deus se manifeste plenamente com todo o seu poder e graça através da minha vida e na minha própria vida? Que tipo de coisas eu vou precisar abrir mão? Que isso é essencial no reino de Deus e no Evangelho, meus irmãos. Embora nós estejamos vivendo um tempo em que somos estimulados a grandes conquistas, o Evangelho é a pregação antagônica daquilo que a gente está disposto a abrir mão para viver a vida do Evangelho. Quando Jesus propõe aos seus seguidores, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que a proposta do Evangelho não é alguma coisa que eu vá ganhar, mas é a disposição que eu tenho para perder. E aqui está uma questão séria, que dá direção e discernimento para toda a nossa história e para toda a nossa vida. O
que nos tem faltado para que de fato a gente viva tudo que Deus planejou e tem como propósito para a nossa vida? O que tem estado no lugar de Deus no nosso coração? O que tem estado na minha vida? Há uma outra passagem das duas irmãs, que uma então corre para se debruçar e para ouvir acerca de Jesus, e a outra irmã vem dizendo: manda ela me ajudar com as coisas da casa. Jesus não a condena por estar trabalhando nas coisas da casa, mas a reorienta, dizendo: olha, isso é importante, mas a sua irmã escolheu aquilo que de fato é mais importante. E a gente precisa, nesse tempo que a gente está vivendo, de tantos apontamentos para caminhos diversos e para tantas direções, a gente precisa olhar para dentro da gente e reavaliar algumas questões e repensar algumas coisas. Quais são as respostas que eu de fato estou dando ao chamamento do Senhor para a minha vida? Será que eu estou buscando a partir daquilo que eu me acho competente? Será que eu estou buscando porque eu tenho algumas coisas que eu posso oferecer a Jesus e ao seu ministério? Olha bem, Senhor, eu sou jovem, eu sou importante, eu sou um religioso de qualidade, eu tenho dinheiro, eu posso ser alguém muito importante e uma peça central do seu ministério. Eu posso fazer coisas a partir de mim mesmo, mas não é aquilo que nós podemos fazer por Ele, é o que Ele deseja fazer na nossa vida. E passa por isso o desejo e a decisão de dizer: Senhor, eu preciso colocá-lo definitivamente em primeiro lugar na minha história, na minha vida. Diante de todas as possibilidades, eu preciso colocar o Senhor como prioridade da minha vida. Jesus, sintetizando isso, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente se relaciona com o Senhor a partir da convicção de que a gente precisa encontrar na nossa vida esta questão, este lugar, esta circunstância que tem me impedido ou me atrelado de tal forma às realidades dessa existência e me impedido de progredir e caminhar na direção daquilo que Deus tem para mim, eu preciso ser coerente com a proposta do Evangelho, estar disposto a dizer: Senhor, faz em mim tudo o que o Senhor deseja, cumpra na minha vida tudo o que o Senhor quer, faz através da minha vida todo o seu propósito, mesmo que eu nem de todos me agrade, mas estou disponível para que o Senhor faça tudo aquilo que aprouver ao seu coração e que seja debaixo do seu desejo e desígnio. Meu irmão, minha irmã, esse moço tinha tudo para se tornar um dos discípulos mais relevantes do ministério de Jesus, mas faltava ali uma coisa. Quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando que se Jesus tivesse essa conversa comigo, ele diria: falta-lhe 10 coisas, falta-lhe 15 coisas. Tal grau de valor desse moço que se aproxima de Jesus. Ponto é: eu vou permanecer com Jesus a partir disso que me falta, ou vou retroceder porque eu não tenho coragem de colocar o Senhor no seu devido lugar na minha vida? Qual é a decisão que tomaremos? Qual é o caminho que seguiremos? O que de fato é relevante para mim? Esse moço chega com uma questão muito fundamental: que farei para herdar a vida eterna? E ele obtém uma resposta singular, mas ele vira as costas a essa resposta.
que nós faremos? Nós vamos dar as costas à resposta e à questão que Deus está colocando diante dos nossos olhos nessa noite, para a nossa vida? Ou vamos dizer sim, Senhor? Como salmista diremos: sonda-me, Senhor, e me conheces. Leva-me pelo teu caminho. A gente vai de maneira coerente com aquilo que a palavra propõe, de maneira efetiva com aquilo que é a mensagem do Evangelho, submeter a nossa vida àquilo que de fato é a vontade do Senhor, mesmo que eu não a compreenda momentaneamente, mesmo que ela não seja agradável momentaneamente, porque este é o grande ensino de Jesus. Quando ele está no Getsemane, ele vai fazer a sua oração, uma das últimas, e ele vai dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que nós estamos prontos a dar esta resposta e fazer esta oração nesta noite? Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que estamos dispostos a abrir o nosso coração a tal ponto para romper com as nossas próprias vontades, para que a vontade eterna do Senhor se materialize na nossa vida de maneira poderosa e transformadora? Será que estamos disponíveis para Deus nessa noite, para que Ele de fato nos transforme da maneira que Ele quer e nos faça viver tudo aquilo que Ele tem para que a gente viva neste tempo em que a gente foi inserido? Nós estamos sendo inseridos nesse tempo e há em Deus não uma expectativa, mas uma convicção de que a igreja de Jesus precisa se levantar e fazer diferença nesse tempo. Então, o que eu vou responder para o Senhor? E qual será a questão que Ele vai trazer para o meu coração? Será que Ele está falando ao meu coração e ao seu nessa noite? Ah, quantas coisas você tem boas, quanta qualidade você tem, quanto potencial você tem, mas falta apenas uma coisa. Isso é singular. Talvez para um seja uma coisa, para outro seja outra, para outro seja outra. Mas o quanto de nós está disposto a dizer sim? Sim, Senhor. Eu tenho ouvido a sua voz. Eu tenho entendido. E eu quero me submeter à tua eterna vontade. Há fé aqui entre os irmãos para receber essa palavra nessa noite? Há fé aqui para receber esta questão, para levarmos para a nossa reflexão? A fé aqui para que a gente pense sobre isso? A fé aqui para que a gente minimamente reflita sobre isso? Que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, possa com mais graça trabalhar e tratar o nosso coração nessa noite, a fim de que a gente se levante dessas cadeiras, disposto a viver todo o propósito de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.